Vamos abrir Hebreus 12. Vamos dar continuidade ao tema da manhã. Agora vamos ler do versículo 5. Hebreus 12, versículo 5 ao 13. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, e antes seja curado. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós falamos sobre a postura dos atletas do Senhor. Fizemos 5 afirmações. Primeiro, os atletas devem atentar para os atletas antigos. Capítulo 10 de Hebreus fala dos heróis da fé. Devemos olhar, nos espelhar nesses homens e mulheres. O atleta de Cristo deve se abster do lícito que lhe impede de andar com Deus. Isso vai diferenciar de cada um de nós. O que não me afeta pode afetar você. É lícito, é correto fazer essas coisas, mas se está me prejudicando, eu tenho de me afastar. Se a comida está me fazendo engordar demais, eu preciso cortar, né? Eu já não preciso, eu posso comer e não adianta, não passo do peso. O atleta de Cristo deve fugir das tentações pecaminosas que abalam a sua comunhão. Agora aqui todos nós temos de fugir daquilo, do pecado que está assediando, querendo nos seduzir. O atleta de Cristo deve ser persistente, né? Ser fiel até a morte. E por último, falamos que o atleta de Cristo deve se espelhar no Senhor, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A partir do 5, ele vai falar da disciplina. É o mesmo tema ainda, postura do atleta de Cristo. No 6º ponto, eu queria afirmar que o atleta de Cristo deve lembrar de sua filiação. Mais do que um atleta, eu sou filho de Deus. Observem nos versículos 5 a 7 que há uma insistência na palavra filhos, várias vezes aí. Se não, vejamos, no 5. Estais esquecidos da exortação que com a filhos
discorri convosco, aí ele menciona a Escritura. Podia ser os filhos do autor, né? Filhos espirituais do autor. Aí ele cita a Bíblia, cita o Velho Testamento. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. E aí, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Está dizendo que Deus disciplina o filho. É para a disciplina, 7, que perseverais. Deus vos trata como filhos. Ele está disciplinando porque você é filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Leamos o 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Então, nós precisamos entender que nós somos filhos. Apesar de estar nessa equipe, nós temos esse grau. Somos adotados por Deus através da fé em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós somos filhos, mais do que um atleta. Essa é uma responsabilidade grande. Representamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aqui na terra. Somos, então, regenerados pelo Espírito Santo e pela palavra. Nós nascemos de novo, nós fomos gerados de novo pelo Espírito e pela palavra. Podemos ver o reino, podemos entrar no reino. Diz Pedro que, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Então nós fomos gerados de novo. Nós somos nova criatura. Devemos então ser imitadores do nosso Pai Celestial. Devemos imitar o nosso Pai. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Ou em outras palavras, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vejam que ele está mostrando a nossa dignidade e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que Cristo tem, nós temos também, porque nós somos filhos de Deus. Apesar de adotivos, nós recebemos o nome do Pai. Então nós estamos no pé de igualdade em relação à herança. O que Cristo vai receber, nós vamos receber também. Que honra maravilhosa, que coisa maravilhosa, né? Por isso Pedro diz, há uma coisa reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, nossa linguagem deve revelar que somos filhos de Deus. Nosso comportamento deve revelar que somos filhos de Deus. Nossa crença deve revelar que somos filhos de Deus. E nossa fé deve revelar que somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Postura do atleta de Cristo. O atleta de Cristo está sujeito a falhas nesta vida. É uma tristeza aqui, não é? Por isso que está falando da disciplina. Nem todo atleta observa as regras. Às vezes come o que não deve, chega no treino atrasado. Quando está no treino, não cumpre o que o técnico, o que os orientadores estão fazendo. Então aí
Num jogo oficial tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. E no treino lá o pessoal bota ele no banco, ele vai ficar treinando fora do horário para recuperar a sua potência, né? Então vejam aí no versículo 5 que ele está chamando a atenção de uma correção, de uma disciplina que está acontecendo aos atletas. Estais esquecidos da exortação que como a filho discorri convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Somos pessoas caídas, vivendo em um mundo caído, cheio de tentações. Por isso é impossível que não pequemos. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se nós caímos, Deus precisa corrigir, precisa agir. Meus filhos, estas coisas eu vos escrevo, de João, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então nós estamos sujeitos a cair na tentação. Todos nós, infelizmente, caímos em tentação. Precisaremos ser corrigidos verbalmente por crenças não condizentes com a mensagem do Senhor. As igrejas do Apocalipse, Sardes, Tiatira, elas estavam abraçando doutrinas que não eram corretas. E Deus manda uma carta específica para eles: olha, vocês estão aí aceitando a doutrina de Balaão, a influência de Jezabel, vocês estão aceitando os ídolos, vocês estão se prostituindo. E Paulo corrige a igreja de Corinto, dizendo: olha, tem alguns que estão dizendo aí que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Há sempre Deus nos corrigindo dessas crenças que não condizem com a palavra de Deus. Precisaremos ser corrigidos verbalmente por comportamento não condizentes como o Filho de Deus, que é uma outra coisa que acontece com qualquer um. A gente pode não conhecer bem a Bíblia e estar agindo de uma maneira errada, se comportando de uma maneira errada, então precisamos ser corrigidos. A igreja de Corinto estava sendo, por exemplo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então havia uma briga entre irmãos na igreja e ele foi para a justiça comum pedir ressarcimento de alguma coisa. Aí Paulo disse: não, você não pode fazer esse negócio, você tem que procurar a igreja, no caso nós, o conselho da igreja, para tentar resolver essa situação. E ele vai dizendo: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Se vamos ter esse privilégio de julgar homens e anjos lá na eternidade, não sabemos lidar com uma situação dessa? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós. Então ele está censurando esse comportamento errado daquela igreja. Todos nós estamos sujeitos a uma censura de comportamento ou doutrinário. Precisaremos, irmãos, ser corrigidos através da liderança da igreja. Sim, quem corrige no geral são os bispos. Bispo é o superintendente, presbíteros, diáconos,
pastores, eles têm esse poder. E quando eles observam algum comportamento, alguma crença, eles devem chamar a atenção. Paulo falando na igreja de Corinto, sendo ele o apóstolo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Está tendo imoralidade na igreja. Como nem mesmo entre os gentios. Os gentios não praticam esse tipo de imoralidade. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Não era a sua mãe, mas era uma madrasta, né? Ele estava se relacionando com a madrasta. E aí Paulo escreve: contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Então houve uma disciplina eclesiástica pela parte da liderança sobre esse irmão faltoso. Não era para condenar ele, porque no final ele diz: a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Seja para a destruição do seu corpo, para que o seu espírito seja salvo. Precisaremos, irmãos, ser corrigidos diretamente por Deus. Quando não é por terceiros, o próprio Deus vem e chama-nos a atenção, né? E quando Davi pecou, Deus então mandou o profeta e advertiu da sua iniquidade. A ausência de disciplina pode ser porque não chegou a hora de Deus agir. Eu estou errado e não está acontecendo nada. Não é bom. Você lembra seu pai, sua mãe, dizendo: o seu está guardado. O seu está guardado. Uma hora o pai vai pegar e dá. Olha, a ausência de disciplina. Davi, ele comete o assassinato e o adultério. Quanto tempo Deus levou para visitar Davi? 1 ano. Quando o menino nasceu, aí diz: agora eu vou lá. Quando estava todo mundo feliz, ele com a esposa, né, um filhinho, aí Deus apareceu e disse: olha, essa criança aí, eu vou matar. E aí começou a dar vários castigos a Davi, né? A ausência de disciplina pode ser porque não enxergamos que a disciplina já chegou. Ageu disse: vocês já perceberam que vocês têm trabalhado tanto e parece que recebe dinheiro para receber num saco furado? Vocês já viram que vocês plantam muito e colhem pouco? Vocês já perceberam que vocês têm o que comer, mas não ficam satisfeitos? Sou eu que estou assoprando. Sou eu que estou agindo contra vocês, porque vocês não têm me obedecido, né? Têm negligenciado a edificação do templo. A ausência de disciplina pode ser porque não somos filhos de Deus. Se estáis sem disciplina, é porque sois o quê? Bastardos. Por isso que Deus não está disciplinando, não está deixando você andar do jeito que você deseja, porque no tempo oportuno você perecerá como os demais. Postura do atleta de Cristo. Em 8º lugar, o atleta de Cristo deve se submeter à disciplina do Senhor. Eu não sei quem era teimoso, eu tinha medo de apanhar. Eu tinha tanto medo de apanhar que não apanhei. Eu só me lembro de uma surra que eu tomei para meu pai. Mãe não me batia. Mas eu me lembro dessa surra porque, olha, eu fiz uma coisa errada, ele não me bateu, ele disse: olha, quando eu voltar, essa surra é pior. Porque você fica aquele dia inteiro, escapei, mas quando vai chegando a hora, olha, foi dito e certo, abriu a porta, pai entrou, eu recebi. Nunca esqueci dessa surra. Sim, devemos nos submeter à disciplina. Veja aí o versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há
que o pai não corrige. Tem pais atuais que dizem, eu não bato em meu filho. Então, tem alguma coisa muito errada. O seu filho não é anjo. Seu filho é filho de Adão. Ele faz coisas erradas, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, versículo 8, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, ele dá o exemplo. Deus disciplina assim, como? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, né? Não amaldiçoávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. O insubmisso responde com grosseria à disciplina do Senhor. Eu não sei se você, quando pequeno, era assim. O pai disciplinava e você ainda tesava. Vou mesmo. Acabava de tomar a surra porque saiu escondido e disse, vou mesmo. É uma pessoa que não aceitou a disciplina. Se não falava na frente, falava pelas costas. Vou fazer. Vou fazer mesmo e aí eu quero ver, né? Esse é o insubmisso. Jeremias corrige o povo disse que ia para o Egito, né? E aí consulta Deus, se a gente deve ir para o Egito ou não. Deus não vá para o Egito não, se vocês forem para o Egito eu vou matar vocês. Eles disseram, nós vamos mesmo para o Egito, não quero saber, não vou ficar aqui nessa terra seca, nós vamos para o Egito. Então é um povo que não aceita as palavras do Senhor. O insubmisso age contrário à disciplina. Deus o corrigiu, ele, em vez de se consertar, largar o erro, ele continua na jornada. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O insubmisso amaldiçoa o Deus da disciplina. Não sei se você é rebelde, foi rebelde na ignorância de até amaldiçoar pai e mãe, porque levou uma prensa, né? Tem pessoas que fazem assim, pelo menos em relação a Deus, os homens fazem assim. Quando Deus lança aquelas pragas do Apocalipse, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras, sofrendo, mas continuaram amaldiçoando Deus, não retrocederam. Cuidado. Postura do atleta de Cristo. 9. O atleta de Cristo sabe que a disciplina do Senhor traz benefícios. Vejam aí, versículo 9 e 10, leamos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados
fruto da justiça. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, não se desviará dele. A disciplina do Senhor produzirá a vida eterna. Não retire da criança a disciplina, pois se a furtigares com a vara, não morrerá. Tu a furtigarás com vara e livrará a sua alma do inferno. Palavra do Senhor. A disciplina do Senhor produzirá a vida santa. É quando Manassés, que adorou os ídolos, todo tipo de ídolo, matou possivelmente o profeta Isaías, foi para o cativeiro e lá no cativeiro ele pediu misericórdia. Quer dizer, foi usando a disciplina dos inimigos que ele, vou voltar para Deus. Foi assim com o filho pródigo que pediu a herança, foi para a terra estrangeira, passa fome, e aí ele, vou voltar para a casa do meu pai. Como é bom ser disciplinado assim, disciplinado para voltar para Deus. A disciplina do Senhor produzirá vida de paz. Enquanto me calei, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Alívio, quando ele abriu a boca e reconheceu. A disciplina do Senhor produz conhecimento. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A falta fere a santidade de Deus. Deus é puro de olhos, não pode ver o mal. A falta desonra a Deus. É pelo nosso comportamento que o nome de Deus é blasfemado. A falta atrai o juízo de Deus, juízo presente e possivelmente um juízo futuro. Postura do atleta de Cristo. 10. O atleta de Cristo deve ser modelo para os demais. Esse é o último ponto aí, versículo 12, leamos. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu caí, eu não estou seguindo as regras do Senhor. Lembre que o fato de você estar fraco vai prejudicar muita gente. Porque alguém vai olhar para você e dizer, eu vou com esse caminho também. Aí vai todo mundo para a mesma gandaia. E as pessoas vão distanciar do caminho do Senhor. Por isso ele diz, conserte a sua vida, porque você é um modelo para os demais. Eu devo ser um modelo para o meu irmão na fé. Devemos nos arrepender das faltas cometidas. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Vamos andar pelo caminho do Senhor, porque andando pelo caminho do Senhor, os irmãos vão tentar nos imitar e vão andar conosco também, para que irmãos não possam ser prejudicados na fé. Eu não posso ser um exemplo ruim, eu tenho que ser um bom exemplo do Senhor, para que outros possam seguir ao Senhor. Concluo, meus irmãos. O atleta de Cristo deve lembrar que é filho de Deus. Nós representamos o nosso Pai Celestial aqui na terra. Nós podemos estar envergonhando o nosso Pai Celestial. Nós podemos glorificar o nosso Pai Celestial. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai. O atleta de Cristo vai ser disciplinado por Deus. Por quê? Porque pecou. Por quê? Porque não se arrependeu. Por quê? Porque está escrito que Deus disciplina a todos os que amam. O atleta de Cristo deve se submeter à disciplina do Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos e o filho se curva à disciplina do Pai. Para
não estender a disciplina. Se submeta logo a Deus para que essa disciplina não continue, para não agravar a nossa disciplina, porque Deus tem uma mão pesada. O salmista disse: a mão do Senhor pesava de dia e de noite. O atleta de Cristo sabe que a disciplina do Senhor vai doer, mas vai produzir benefício. Então, hoje as crianças até pedem para apanhar, sabiam algumas? Porque não tira o celular, não tira a internet. Então a surra agora não é mais bater, me dá o celular, não vai entrar na internet. Rapaz, acho que ela morre, que é um drama, sem internet não dá, né? É uma coisa que vai ferir. Você vai saber como disciplinar a pessoa. Deus faz assim, tira a nossa internet. Aí dói. Aí a gente cede ao Senhor, né? O atleta de Cristo sabe, né? A surra é necessária. A surra vai doer. A surra é terapêutica. Ela vai curar, ela vai consertar a nossa alma. O atleta de Cristo deve andar direito para que seus companheiros possam imitá-los. Conserte então a vida. Seja modelo, seja crente. Em nome de Jesus.